Olá, eu sou a Danda Papa, sou coach de carreira e coach vocacional e hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Fabiana Miranda, uma super estilista, super do mercado de moda. Conheço ela há anos, tenho um prazer enorme de te receber aqui no meu canal. Fabi, muito obrigada pela tua presença, é uma honra. Eu sei que você é super busy com o seu trabalho, enfim, você ter conseguido um horário na agenda aqui para estar com a gente aqui é muita honra, muita gratidão. Delícia, eu que adorei o convite desse bate-papo. Então tá bom. Para quem não conhece a Fabi, eu queria apresentar para vocês entenderem um pouquinho da trajetória dela, que é uma trajetória muito bacana. A Fabiana Miranda, ela é formada em bacharelado de moda pela Faculdade Santa Marcelina. Ela trabalhou em grandes marcas como a Linda de Morrer, Bob Store, Siberian, Espesato e One Up, e dentre outras, né? Eu só estou falando daqui as que você me colocou. E hoje ela atua auxiliando empresas a planejar, criar, desenvolver, gerenciar e promover as suas marcas e produtos. Então, uma grande trajetória, né, Fabi? Eu acho que você tem muito a contribuir para essa adolescência toda, esses adolescentes que estão loucos para saber um pouquinho desse mercado de moda, ainda mais num momento como esse, que eles ficam ainda mais inseguros. Será que eu vou? Será que eu não vou? Como é que o mercado no Brasil ele está? Será que tem espaço para mim? Tem muita concorrência? Então, acho que você vai poder me ajudar aqui a tirar um pouquinho de dúvidas. Bom, Fabi, primeiro eu queria te perguntar, como é que foi na tua infância, assim, você já tinha essas habilidades de desenhar, de ser uma criança criativa? Como é que foi para você isso? Dana, eu sempre amei desenhar. Então, para mim, era o meu melhor passatempo. E, na verdade, como eu estudei anos numa só escola, os professores já me conheciam e sabiam que eu só conseguia prestar atenção na aula se eu estivesse desenhando. Olha... Era normal eu desenhar o dia inteiro. E aí eu desenhava tudo. Eu adorava, na época de criança, eu copiava a figurinha do Garfield, das meninas, enfim, eu ficava fazendo ali a cópia enquanto tinha aula. E aí eu conseguia assimilar a matéria. Então, conforme os professores foram conhecendo, viram que, ok, pode deixar aquela menina desenhar, que assim ela vai bem. Então, desenhar faz parte realmente da minha infância. Eu já gostava de moda, eu fazia as roupas das Barbies das minhas amigas e sempre gostei. Então, quando eu tive que me decidir, né, o que eu ia fazer pós-colegial, acho que no primeiro colegial eu ainda não sabia que existia faculdade de moda e no terceiro eu descobri que existia. Então, eu não tinha dúvida, era isso que eu queria. Aí eu prestei as duas melhores na época, que eram a Anhembi Morumbi e a Santa Marcelina. Eu acabei passando nas duas, escolhi Santa Marcelina. E acho que foi uma ótima escolha. Aprendi muito e foi uma base muito legal, embora a vida na faculdade, as criações e aquele trabalho visceral tenha sido muito diferente do que eu encontrei na minha carreira, por escolha própria. Eu acabei caindo nas marcas, principalmente no varejo atacado, coleções praticamente mensais, a correria, né, da moda. Então, sai um pouco da história do glamour, da criação super visceral, onde tudo pode e não tem nenhuma preocupação com venda. E aí entra no mundo do business, né, dos negócios. Então, aos trancos e barrancos, eu fui aprendendo que eu não poderia ser só uma criadora de roupa, eu tinha que ser uma gerenciadora de coleção, eu tinha que saber coordenar o meu tempo, coordenar aos poucos, quando eu fui evoluindo, coordenar as minhas equipes e atender os prazos, enfim. Então, para a garotada que está começando, não é só glamour, óbvio, mas eu amo, é uma delícia, senão eu não estaria até hoje aqui trabalhando, né? Não, eu sei que tudo que você faz, você ama, né? E faz tudo tão lindo, né? As coisas que você faz são demais. Fabi, me tira uma dúvida, porque é uma dúvida que sempre essas meninas têm, né? Na minha época, né? Quando eu fiz transição de carreira, eu me formei como estilista, mas na minha época existia a Santa Marcelina e a Anhembi Morumbi. Acho que a Anhembi Morumbi nem existia ainda, mas agora já tem a Anhembi Morumbi, porque a Mirella, minha irmã, fez.
O que que as pessoas me falam um pouco? Eu não sei se na tua época também tinha isso. A Santa Marcelina, ela formava mais uma coisa mais artística, e a Anhembi Morumbi era uma coisa mais mercado, pé no chão. Me explica um pouco, porque isso é uma coisa que eu ouço, mas eu não sei avaliar se é ou não é, se existe essa diferença mesmo. Enfim, queria tirar essa Olha, dúvida com você. eu não sei como é hoje, né? Faz muito tempo que eu não estou em contato com as faculdades. Na época, eu prestei em 93, entrei em 94. Olha quanto tempo faz, né? Naquela época era exatamente isso, a Santa Marcelina, justamente porque eu queria ir para um lado bem da criação. Enfim, é o que eu gostava, né? Eu não sabia nem o que encontrar pela frente. Aliás, eu acho que se puder dar um conselho para a menina que está entrando no mercado de moda, é esse. Vai, entendeu? A gente vai aprendendo no passo, não para pensar, ama, então vai. Vai, tenha garra, faça tudo com muita dedicação, com muita alma, que as coisas acontecem, o mercado se abre para você. Para quem é bom, tem sempre trabalho. Então, super estimulo e a gente não tem que pensar muito, não. Ama, vai. Fabi, então me conta um pouco saindo da faculdade. O que que você fez? Como é que foi para você a sua trajetória assim no comecinho? Eu fiz alguns estágios, né? E um deles até foi na Ópera Rock. Acho que não existe mais a Ópera Rock. Lá eu fiz uma amizade incrível com uma pessoa que é muito minha amiga até hoje. A gente vai cultivando ótimas parcerias e ótimas amigas, né, no decorrer da carreira. Ainda bem, pessoas que têm super a ver com a gente. E aí eu comecei a trabalhar num lugar chamado Companhia de Linho. E foi uma experiência muito interessante, porque trouxe para mim uma base de roupa boa, sabe? Roupa nobre, com material de qualidade, uma mulher arrumada, moderna, independente. Participava do Morumbi Fashion na época, o Fashion Week, o São Paulo Fashion Week se chamava Nossa, Morumbi. não me lembrava mais. Então, e aí era muito legal o fato de eu ter já entrado com uma participação, né, no Morumbi Fashion, porque eu consegui entender o que significava uma coleção para fashion show e uma coleção para showroom, para venda, né? E às vezes são produtos que se casam, mas nem sempre. Alguns são feitos mais para fashion show, né? Para passar o conceito da coleção. Então, assim, que trabalho lindo, foi uma experiência incrível. Fiquei um ano por lá e aí fui indo. Espesato, eu peguei no começo, Espesato Team, no início do Espesato Team, quando eu entrei, assim, Espesato Team ainda era pequena, e aí virou uma coisa incrível, grande, com uma venda representativa, até hoje, né, tem uma trajetória muito bacana, e foi um lugar maravilhoso. Eu tenho um ateliê imenso para mim, e lá eu pude criar muito, criar para meninas é uma delícia. E ainda, entre Companhia de Linho e Espesato tinha, eram empresas relativamente pequenas, médias, né, e familiares. Aí eu fui para uma Valdac, na Sibéria. Ali eu comecei a entender quais eram as diferenças de estar trabalhando numa empresa de médio porte e ir para uma empresa de grande porte. Eu acho que isso é importantíssimo. Como é que era você trabalhar numa empresa pequena? Quantas pessoas tinham numa equipe sua? A parte de logística, de produção da coleção era mais rápida, era mais fácil? Como é que era essa diferença? Sem dúvida, quando a estrutura é menor, é mais prático, né? É menos burocrático, é mais prático, acaba sendo mais rápido e em partes também mais gostoso, porque os profissionais conseguem ficar realmente mais focados na criação. Então, foi assim que eu senti a mudança quando eu fui para a Valdac, onde você muitas vezes você faz muita reunião, né? E é muito onde estamos, para onde vamos, reunião atrás de reunião, e aí o foco na criação diminui muito, depois tem que
pedalar para conseguir chegar nos prazos. E o gostoso é estar focado na criação, né? Para quem cria, esse é o gostoso. Mas o lado gerencial é muito importante. Entender que se um produto foi concebido de uma forma errada por algum motivo, algo aconteceu na produção, ou um erro de concepção mesmo, aquilo é um tombo muito grande, porque a escala é muito maior. Então, ter aprendido isso foi super importante para o resto da minha carreira, mesmo quando eu voltei a trabalhar em empresas menores. Você vai com um conhecimento muito mais amplo do que é fazer negócio, né? E aí é onde eu vejo assim a grande importância de você ser um criador e que está sempre trabalhando. Você tem que ter os dois lados. Você tem que saber gerenciar no mínimo os seus timings, as suas responsabilidades, as suas prioridades. Após uma evolução, quando você tiver uma equipe abaixo de você, poder gerenciar o seu trabalho e o da sua equipe. E tudo isso atendendo a prazos, a preço, a mudanças eventuais do seu plano de coleção, porque isso acontece, né? Um tecido não chegou, deu errado na produção, o que vai na frente, a cartela já foi, o que você faz com aquela cor que vai ficar parada, que já não vai entrar nessa cartela do próximo mês. Então, são coisas que acontecem, a gente não está produzindo prego, né? Que é sempre igualzinho. Então, a gente tem que saber lidar com isso da melhor forma, ter muita resiliência, muita criatividade para poder manter, né, a coleção bonita na loja e que esses problemas todos sejam imperceptíveis. Então, quando eu entrei na Sibéria, eu fiquei por lá 4 anos. Eu entrei para fazer uma marca que, na época, não tinha muito conceito de moda. Não, no Brasil não tinha muito esse conceito de moda. Só que a Zara chegou com uma moda num preço muito mais acessível. A internet começou a bombar. E aí as pessoas começaram a querer consumir moda, né? E o pessoal da Valdac, já sabendo disso, quis apostar numa pessoa que tivesse um trabalho de criação mais fashion, e foi assim que eu fui contratada para lá e comecei devagar uma coleção, na época chamava Trends, e depois foi crescendo e foi tomando seu espaço. Fabi? Era só plano? Não era só plano. Eu fazia um pouco de malha também, mas tinha uma pessoa mais focada em malha, a Sandra, nossa amiga. Sandra. Falei que eu conheci a Sandra e várias outras pessoas queridas. Eu já ia te perguntar, a Sandra, a Patti Ferrer, todas lá? Patti Ferrer, não, acredita? A Patti Ferrer, ela passou por lá também, né? Quem não passou pela Valdac? Não passou. A Patti Ferrer não foi lá. A Patti Ferrer foi na Bob Store. Mas a Sandra foi lá que a gente começou, né? O nosso caminho de trabalho e amizade. Então, por lá eu fiquei 4 anos, e aí eu fiquei, depois, uns 2 anos fazendo consultoria, e foi também um período muito legal, mas eu logo voltei para o mercado exclusivo, no caso, né? Contrato exclusivo, e fui para... foi a ANAP. Foi a ANAP porque eu comecei fazendo consultoria para eles, e aí o trabalho foi fervendo, foi crescendo, foi dando resultado, e acabou que a quantidade de trabalho era grande, e aí eu tive que fechar exclusivo com eles para poder dar conta. Depois da Espesato, eu fui para a Bob Store, e ali fiquei 5 anos e meio. Então, que eu comecei lá? Lá eu entrei para fazer, não tinha uma divisão ainda de plano, malha, eu podia trabalhar em plano e em malha. A Patti Ferrer fazia tricô, né? Sempre super a mão dela, a Sandra fazia jeans. E aí eu entrei para ajudar num trabalho que eu acho que chamava Fashion
eu não me lembro direito como ela linha, mas é uma linha de mais fashionista da coleção e com um valor agregado maior. Poderia ter um valor agregado maior. Eu pegava o couro também, o couro na época a gente fazia muito couro natural, né? Então eu fazia o couro também, mas isso foi no início. Eu acabei fazendo várias linhas de produto. Lá eu tive espaço para me colocar no jeans depois que a Sandra saiu do jeans, e foi um desafio muito bacana. Eu achei que o Rafael foi muito louco de ter feito aquilo, botar na minha mão disso, porque eu não tinha experiência, e aí eu fui aprendendo e fazendo, né? Fui aprendendo. Bom, graças a Deus deu muito certo. Eu amei fazer o jeans, amei fazer. Os resultados foram muito legais. E tanto que na metade da minha trajetória dentro da Bob Store, né, fomos vendidos para a Inbrands. E aí eu entrei na Inbrands, eu já tinha passado por várias linhas de produto. Eu acho que esse foi um dos pontos interessantes como profissional, no meu lado profissional para eles, né? Essa adaptação, essa versatilidade, esse domínio em várias linhas de produto. Então, eu já tinha feito malha, tinha uma linha de produto chamada Casual Plano, que nada mais do que um plano de uma forma, no nosso momento, mais casual de uso. Eu já tinha feito também a linha de t-shirts, que tinha um espaço bacana na coleção, assim, vendia muito bem, tinha que ter muita originalidade nas t-shirts, e aí por isso tinha uma linha separada só disso. A parte do couro, a parte do jeans, tecido plano sempre, né? Tecido plano, eu tenho muita familiaridade com tecido plano e gosto muito de trabalhar a malha mais estruturada, como se fosse um plano. E hoje em dia a malha está super em alta, porque o conforto... Eu amo, sempre amei, mas amo demais a malha. Como é que era a criação na Bob? Porque a Sandra ficava empolgadíssima com a maneira como vocês criavam, que vocês se juntavam no final de semana e fazia toda aquele get together na fazenda do Rafael, e vocês faziam toda essa pesquisa, e era o máximo, né? Então, como é que era para você na Bob fazer essa pesquisa? Que era muito legal, não era? Era uma pesquisa muito bacana que vocês faziam. Então, na verdade, eu não peguei muito essa época que a turma ia lá para casa do Rafael em Avaré. Eu vejo fotos, né? Eu acho que isso foi mais no comecinho, e pelo que eu me lembro delas contando, era sempre assim. Todo mundo ia para lá e ficava naquele clima, todo mundo imerso na coleção. Quando eu entrei, não me lembro da gente ter feito... A gente se reunia sempre muito, o que é muito legal. E, aliás, empresas com portes menores têm essa facilidade, né? Que você consegue reunir mais a turma e acaba virando um trabalho mais coeso, né? A Sandra, que coordenava, é uma pessoa você conhece, óbvio, é uma pessoa que se comunica super bem e que transpira, né? Transpira ideias, então ela sempre colocando as vontades, e aí todo mundo participando, então aquilo acabava se encaixando de uma forma muito legal, fora que ter confeccionistas, parceiros que entendem a marca e que sabem exatamente aquilo, onde estamos e para onde vamos, é uma coisa super importante, porque eles também vêm a agregar. Afinal de contas, um criador, um estilista, ele cria uma coleção, a partir do momento que sai do papel, se não tiver se a gente não tiver os nossos parceiros que vão interpretar o que a gente quer a partir do nosso croquis, do material que a gente está dando para eles trabalhar, os aviamentos, referências para entenderem o que a gente quer. Se eles não interpretarem bem numa modelagem, numa costura, a peça vem nada a ver, né? Então, a gente precisa contar com o trabalho deles. E eu acho que essa história da Bob Store antiga, a gente costuma muito falar isso, tem muito dessa parceria, né? De pessoas todas muito envolvidas e conectadas. Aí não tem como não sair um bom resultado.
Aliás, para mim, isso é primordial sempre. Quando você falou dos jovens que vão entrar no mercado, é um conselho que eu dou. A gente tem sempre que trazer alma para a roupa, a gente tem que trazer amor para a roupa, não só para a roupa, não é para qualquer mercado que a gente trabalhe. Se a gente trouxer essa coisa do amor pelo que faz, não tem como dar errado. A gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Óbvio que tem sempre muita coisa para aprender. Então, a época desse trabalho da Bob, eu sentia isso, todo mundo muito envolvido com a marca e era uma coisa deliciosa, a equipe trabalhava de uma forma muito gostosa, o Rafael ali sempre, né, e a gente dava muita risada, então era uma delícia. Na Inbrands, aí já muda bastante, né, porque é uma outra realidade, nós fomos comprados e a empresa, uma empresa grande já com outras marcas, né, já com a sua forma de trabalhar, também se acertando ali na sua forma de trabalhar, porque cada marca que vinha para dentro da Inbrands vinha com o seu jeito de trabalhar, né, com a sua engrenagem, e aí tinha que entrar dentro de uma outra engrenagem, que é a Inbrands. Então, foi uma transição difícil. A gente foi com uma equipe muito pequena, né, do departamento de estilo. Cara, eu acho que foi só eu nem tô lembrando. Acho que não acabou não indo ninguém, fui eu. Né? Tinha a André, a filha do Rafael, o Rafael, eu, uma pessoa de um departamento da do outro. Então, nós fomos uma equipe pequena para lá e a gente não é nada sem equipe, né? Então, dali foram vindo pessoas que já trabalhavam na Inbrands e que aí até pegar a mão do que é a Bob Store, do que era a marca, né? O DNA da marca e o DNA da marca encaixado dentro de um método diferente de trabalho, com um markup diferente, quer dizer, tudo diferente, né? Eles têm também mais burocracia, por ser uma empresa grande, então tem que ser tudo registrado, cadastrado, isso é um pouco mais moroso, a gente não tinha equipe suficiente para poder fazer isso a tempo. Então, esse processo foi bem difícil. Eu passei um bom tempo sem conseguir me conectar muito com o lado criativo, era uma coisa que tinha que ser feita correndo, depois das 10 da noite em casa, sabe? Nossa, nesse grau. Esse grau eu fiquei 90 dias sem conseguir tirar férias, porque não conseguia. Eu marcava e eu mesma falava, estou desmarcando tudo, não dá. Porque durante um tempo foi difícil conseguir uma equipe que todos estivessem conectados e que ninguém saísse no meio do caminho. A partir do momento que você começa um trabalho, se alguém sai, a energia muda, não é verdade? Já muda tudo, aí vai entrar uma outra pessoa. Então, foi durante 1 ano e meio, assim, meio que um giro de profissionais, né, de parceiros que estavam ali do meu lado, eu coordenando as minhas áreas, e aí os outros coordenadores também ainda em meios de se acertarem, o departamento de compras também, que é super importante, que trabalha ligado com a gente, o tempo todo, que também estava recém-contratado. Então, foi um período complicado, mas cheio de aprendizados, obviamente, sempre tem, né? Foi uma época que eu aprendi, assim, tanta coisa. A gente passou a importar, então eu fazia a coleção diretamente com os fornecedores da China, da Índia, Chile. Você tinha um budget? Quem que controlava o budget das peças, o quanto que vocês podiam gastar? Tinha isso? Tinha isso. Tinha uma pessoa responsável pelo planejamento, né? Aliás, é um das coisas principais, assim, que quando eu vou atuar nos meus clientes, né? Eu sempre vou atrás de um planejamento, porque a gente tendo um planejamento, a gente sabe exatamente quais caminhos a gente pode traçar. Então, eu sei quantas peças eu tenho, que eu vou precisar criar naquela coleção. Eu
preciso saber quais são as peças de melhor desempenho para eu apostar mais em peças semelhantes, que atendam de forma semelhante, né? Que a gente sabe que tem um desempenho bom. Eu sei que eu posso ter uma pitada de peças mais caras, ou eu posso ter uma grande parte de peças mais caras. Tudo isso é o planejamento que vai me dar, né? Qual é mais ou menos o custo das peças que tem um valor custo menor, custo médio, custo maior, mais ou menos qual é o giro daquilo. Então, tudo isso é um planner quem vai te trazer. Então, tendo isso, você tem a base para você estudar como que você vai distribuir as suas ideias ali, né? Então, a Inbrains tinha isso, passava muitas vezes com faixa de preço, né? Então, eu conseguia fazer conseguia me adaptar bem a esse mix, como é que esse mix tinha que sair. E depois a gente conseguia, de alguma forma, chegar nos custos. Tem que chegar, não tem jeito. Tem que chegar, não tinha jeito. E aí a gente tinha esse desafio de aumentar, na época era mais interessante, aumentar o número de produtos importados, né? Então, o desenvolvimento com o pessoal fora. E a gente estava conseguindo aumentar. Foi criado um departamento só para cuidar disso. Então, os meus desenvolvimentos passavam por meninas que faziam a ficha técnica em inglês, o comprador Eu que fiz era isso. específico. Eu Você fazia fez isso? isso, porque eu trabalhava na Bobô, e aí quando eu fui contratada para ser assistente de plano da Renata Keller, nem sei se você conheceu ela. Bom, e aí ela me contratou, e aí no final eles abriram um departamento de Comex para Bobô e Lely Blanc, e aí eu fui para ser da Bobô, e aí eu que tocava a coleção Índia, China, Vietnã. Eu amava, mas era tudo, era olhar tecido, produção, estamparia. Não podia vir uma etiqueta errada, porque se a etiqueta viesse errada, eles não recebiam a mercadoria. Era um prejuízo monstro. Tinha noite que eu nem dormia. É um monstro, não, é um monstro. Tu tem que sair absolutamente certo, no tempo certo, a comunicação tem que ser perfeita, né? Bom, é muito legal porque é totalmente novo, né? E o time é diferente também, né? O time tem que ser muito mais antecipado, né? E existe também aquela adaptação à modelagem, porque eles têm uma forma de modelar que tem a ver com a estrutura física deles, né? Então, até eles se acertarem, entenderem o corpo da brasileira Como e que vocês conseguirem. fizeram? Vocês montaram uma ficha de tamanho, de medidas, tudo? E sempre vai uma tabela de medidas, mas quando não só isso, não, só isso já não adiantava, sabe? E como é um trabalho muito moroso, tem que você esperar um mês para descobrir que não adiantou. Então, a gente já mandava assim, uma peça que tinha uma modelagem semelhante, uma peça nossa, né, da Bob mesmo, para ver se eles acertavam, para ver se eles entendiam, né? O que é que a gente imaginava como resultado. Então, assim, quando ia uma peça, ajudava muito. E a partir do momento que começavam a ter os cabides, né, as modelagens já acertadas, aí ficava mais fácil criar. Porque aí eu sempre puxava, olha, em cima da modelagem da peça tal, você vai fazer uma coisa parecida e vai explicando. Então, bom, por fim, assim, dava certo. Eu também viajei, né, para fazer em loco coleção. E a coisa do, né, olhar no olho ajuda muito, né? Então, a gente vai afinando, né, esse trabalho com essas pessoas que estão super distantes, mas uma hora a gente acaba conseguindo passar o que é a nossa ideia, qual que é o projeto, né? E aí o preço na época compensava muito, o dólar estava muito mais baixo, eu nem sei como é que estão agora. Na época, a intenção era sempre aumentar o número de peças importadas
E agora já não acho que deve ser tão bacana, até porque a gente está nesse momento de valorização do feito no Brasil, que eu acho maravilhoso, né? Também. É muito legal a gente poder descobrir o know-how do que o pessoal fora do Brasil tem, e realmente eles têm mais facilidade para fazer algumas coisas, mas a gente precisa valorizar o que é feito no Brasil. Então, as empresas nacionais provavelmente serão um foco importante quando o mercado retomar totalmente, né? Que agora ainda está muito estável, muito instável. E aí, nessa altura, a gente estava numa equipe super bacana, assim, com pessoas trabalhando do meu lado, que eu poderia dizer, agora sim, a coisa engrenou, né? Umas parcerias muito legais entre os profissionais que estavam ali trabalhando comigo, mas era um trabalho, pelo menos para mim, assim, a quantidade de trabalho, eu acabava trabalhando até muito tarde todos os dias. E aí, com um bebê, eu sabia que aquilo não seria possível. E aí eu acabei saindo, mas, enfim, logo outras portas se abriram, eu acabei indo para a Linda de Morrer, que é, para mim, um case incrível, assim, um trabalho também insano, mas depois que nos tornamos mães, parece que a gente fica tão mais prático e objetivo, né? Dá conta de tudo, sei lá o que acontece, é uma mágica. E aí tinha muito trabalho também, mas dava tudo certo no final. A Linda de Morrer é uma empresa super bacana, encantador, fazer um trabalho de criação assim super focado lá. Sim, dá para ficar focado o tempo todo em criação, né? Não precisa participar de tanta reunião, de relatório, disso, daquilo. Então, o foco é criação. Criar muitos produtos e aprovar muitos produtos, para produzir muitos produtos todo mês, te faz ficar focado em criação e ponto, porque não dá tempo. Quantos produtos você tinha que criar por mês? Ai, olha, já teve época que eu lembro que eu passava, sei lá, 90 desenvolvimentos, mas ali estava um absurdo. Acabava que não entrava tudo naquele mês, passava um pouquinho para o mês seguinte, mas assim, em torno de 65, mais ou menos, 60, 65, para lacrar e produzir. Tinha uma coleção, todo mês, uma coisa nova. Todo mês. E assim, a cabeça sempre criando, porque um produto não pode ser parecido com o outro. Parecido acaba, um ou outro acaba sendo, porque a gente costuma até brincar, não dá para criar calça de 3 pernas, né? Chega uma hora que as corpo acabam sendo as maiores limitações, mas assim, sempre trazendo novidades, sempre trazendo, seja em fitting, estampa, em um aviamento, uma amarração diferente, uma combinação de cores diferentes. Tem que criar, tem que pensar em novas formas de visualizar coisas diferentes e que sejam tão atrativas quanto, né? Então eu enxergo esse como o maior desafio, porque era uma quantidade grande todo mês e sempre pensando na coordenação, obviamente, né? A coleção inteira tem que se vender por inteira, tem que estar casada e atrativa, não só os produtos que eu fazia, como das minhas colegas também. Então, o essencial é isso, né? No final ficar tudo bonito, não importa quem fez, no final o cliente tem que estar satisfeito. Então, eu adorava o pessoal lá, a equipe toda, muito bacana. E foi um trabalho muito interessante. E por lá fiquei 3 anos até começar meu trabalho com consultoria de novo, que é o que eu estou fazendo até hoje. Agora, ô Fabi, me conta um pouquinho desse trabalho de consultoria que você tá fazendo hoje. A gente não para de aprender, né? A gente não para de aprender. Eu tenho atraído tanta gente bacana na minha vida que eu só posso agradecer. Então, hoje, eu tenho clientes que não só tem uma troca de bola muito gostosa, mas que me fazem constantemente aprender
e estudar como aprimorar o meu trabalho, né? Então, hoje, eu não trabalho mais para uma marca exclusiva, eu trabalho para várias marcas, muito diferentes entre si, diferentes no estilo, diferentes na conduta de trabalho, no tempo de trabalho, até umas são muito objetivas, muito rápidas, muito práticas, outras já são um pouco mais indecisas e precisam de um tempo maior para poderem ter firmeza e dar os próximos passos. Então, eu fui me adequando a todas essas características para poder atendê-los melhor, né? Eu faço um trabalho desde desenvolvimento de coleção, isso sempre vai depender do que o cliente precisa, né? Então, muitos me pedem para fazer uma participação dentro da coleção deles, então eu faço desenvolvimento desde o início, né? Desde a inspiração, das primeiras inspirações, a escolha dos tecidos, de todos os materiais e aviamentos que vão participar dessa coleção, até a aprovação das peças. Tem alguns que me contratam para fazer todo o planejamento da coleção, a distribuição em linhas de produto, de acordo com o que for mais interessante e tiver um desempenho melhor na marca. A partir do planejamento, as inspirações, então eu vou atrás das imagens inspiracionais da próxima coleção, eu faço um mood board encantador para todo mundo saber qual é a cara da próxima coleção, as cores, e aí vem a escolha dos materiais, né, de todos os tecidos, e aí a gente pega aquele plano e começa a encaixar tudo, né? Então, vai ter X% de básico, X% de produto bate-caixa, um pouco de produtos mais sofisticados, mais nobres, quantos vão ser estampados, enfim, é um quebra-cabeça, né, Dana? Você que já trabalhou, você sabe bem como é. Então, eu faço tudo isso junto e ainda vou disparando as inspirações para cada uma dessas peças para a equipe tocar, a equipe interna tocar. Então, eu faço todo esse gerenciamento. Claro que eu vou customizando as minhas consultorias conforme a necessidade de cada cliente, né? Então, se for interessante para o cliente que eu ainda toco uma linha, eu ainda toco uma linha. Então... Com certeza. Fabi, agora você pegou esse primeiro momento e agora eu quero que você, quando chegar aos pilotos, eu também quero que você veja. Também tem isso? Acompanhar todo super tem processo. Lapidada, né? É muito gostoso passar o meu olhar nesse momento também, né? E assim, andar sempre com tanto respeito, porque quando a gente chega num lugar e já tem uma equipe lá trabalhando, pode sempre dar uma mexida, né? Quem que é essa pessoa aqui chegando para me dar ordem? Talvez a primeira impressão seja essa. Então, eu sempre entro com muito respeito, eu sempre valorizo muito aquilo que está sendo feito e imagino como que eu posso agregar. Então, eu deixo todo mundo muito à vontade para propor como trabalhar melhor, né? Então, eu acho que essa troca é extremamente necessária, porque a gente não é nada sem equipe, nada, né? A gente sempre vai precisar de equipe. E aí, quando eu chego no lugar, eu vou conhecer aquela equipe, eu vou ver o que eu posso tirar de melhor daquela equipe, porque eu vou precisar, inclusive, daquela equipe, senão meu trabalho também não sai, né? Então, enfim, estou aprendendo muito, mas é uma delícia, é muito gostoso. Bom, eu amo o que eu faço, né? Não deu a perceber, não, né? Nossa, lógico que deu para perceber. Por isso que eu te chamei para você. Não, você acha que eu te chamei à toa? Eu sabia para quem eu estava chamando para falar. Fabi, qual que é um desafio que você pode contar para a gente dentro da profissão como estilista? Seja numa... Hoje até falar de dois momentos. Como estilista numa empresa pequena, né, de médio porte, como era a Bob no começo, e como é uma empresa grande, como ficou a Bob ou a eBrands. Como é que é os desafios da estilista nesses dois mercados?
Então, é um pouco do que eu acabei comentando com você, que quando a gente está numa empresa menor, a gente consegue ficar mais focado no trabalho criativo, e eu vejo que as etapas, elas acontecem mais rápido, tem menos gente para falar, para conseguir uma parte do processo, para que conseguir que uma parte do processo aconteça, tem menos relatório para fazer, então eu acho esse trabalho criativo muito gostoso. Ficar focada no trabalho criativo é muito gostoso. Mas, por outro lado, estar numa grande empresa, ter a oportunidade de fazer grandes negócios, né? Negócios de proporções, claro, de maior responsabilidade, mas de desafios incríveis, poder fazer um trabalho com pessoas do mundo inteiro, né? Você está dentro da empresa ali tocando, eventualmente vai fazer uma viagem, então aprender com eles, que tem um know-how diferente do seu, né? Poxa, na Índia eu conheci pessoas com bordados maravilhosos, com um trabalho que você fala, gente do céu, quantas horas passa aqui, né, para poder fazer isso? E que lindo que fica, né? E que bom poder contar com uma pessoa que faça uma criação minha tão elaborada, que tem esse requinte todo, é praticamente uma alta costura, né? E na China, coros que vinham de lá, meu Deus do céu, e é uma delícia, super bem montadas. Então, assim, gente, não tem o que falar. É muito legal você poder usar essa oportunidade de estar numa grande empresa para poder fazer negócios com proporções que, de repente, em empresas menores você não vai conseguir. Trabalhar com pessoas também extremamente profissionais que possam fazer toda essa engrenagem que é grande funcionar junto com você, ver todas as ferramentas que eles investem para que você possa trabalhar, né, no seu melhor. Eu não tenho, assim, eu tenho muita gratidão por todos os lugares pelos quais eu passei, graças a Deus, sempre saí de portas abertas, a Inbrains foi uma delas também, então foi muito bacana, tanto a Bob antiga, a gente fala Bob antiga até hoje, quanto a Bob Inbrains, foram duas experiências incríveis. Quantas estilistas precisam ter para desenvolver uma coleção? Eu estou te fazendo essas perguntas porque a maioria das pessoas que vão ver essa entrevista são adolescentes que ainda não estão no mercado, né? E que têm curiosidade para saber como que é o lado de lá. Então, por isso que eu estou fazendo umas perguntas mais básicas. Então, para você poder contar para a gente, quantas estilistas tem dentro de uma empresa na criação? Então, tudo depende do tamanho da coleção, né? E também da forma de trabalhar. Tem gente que com uma equipe pequena move montanhas, e tem gente que precisa de uma equipe maior porque prefere ter tudo mais uma forma mais burocrática de trabalhar, mas que por outro lado você tem um controle maior. Então depende muito. Eu vejo assim hoje, né, que eu tenho clientes com estruturas totalmente diferentes uma das outras. Eu vejo que quando você tem profissionais muito bem colocados, que esteja muito claro para eles qual é a função deles lá dentro, qual é o valor que eles vão agregar dentro daquele trabalho, o trabalho anda mais rápido. Então, você sabe exatamente a sua responsabilidade. Sendo você inteligente, você vai fazer da sua responsabilidade a mais bem feita possível, porque o seu trabalho ele envolve o resultado do outro também. Então, cada macaco no seu galho, bem instalado, a coisa funciona melhor. Resumindo, é isso. E aí você consegue ter uma equipe menor. O número de estilistas pode variar de 1 para 10, aí depende do número de peças lançadas por coleção, por mês, né? Se fosse uma do Bobô da vida, ia ter um plano, uma que faz tricô, uma que faz jeans, uma que faz acessórios. Me corrige, me fala um pouquinho, só para elas terem uma noção. Assim.
cada marca, aliás, separa de um jeito, né? Cada marca separa de um jeito. Eu já tive, por exemplo, na Linda de Moreira, eu fazia, eles chamavam de primeiro piso. O primeiro piso é onde ficam as peças com maior valor agregado, que permitem preços mais altos e também são materiais mais nobres, enfim, são as peças de festa que eu amava fazer, a linha de festa, eu amo fazer linha de festa, e aí ficavam ali no primeiro piso também. Então, eu poderia trabalhar com liberdade em vários tipos de produtos, seja malha, seja couro, seja um lavado, seja lá o que for, desde que estivesse bem incluído no meu tipo de produto, na minha linha, no meu piso ali, né? Que tenha essa cara com maior valor agregado. Já outras marcas, por exemplo, na Bob, principalmente na Inbrands, né? Eu fui para lá fazendo jeans e eu fazia casual plano, t-shirt, couro, eu nem lembro direito o que eu fazia quando eu fiz a transição, mas ali sim tinha uma diferença entre quem faz tecido plano, quem faz malha, quem faz jeans, né? Por mais que eu tivesse pegando várias linhas de produto, ali a gente falava por linha de produto mais ou menos diferenciado por tipo de tecido. Mas cada empresa tem a sua forma de separar a equipe. Eu acho que a empresa também tem muito que ver qual é a facilidade, a especialidade de cada pessoa da equipe. Então, de repente, uma pessoa ela está focada em plano, mas ela faz jeans muito bem. Então, por que não deixar que ela transite um pouco e possa trazer um pouco de jeans para a coleção de plano dela? Então, isso vai depender realmente de cada empresa. Eu acho que não existe certo e errado. Eu acho que existe o melhor para mim, o melhor para você, o melhor para ele. Assim, é verdade, é verdade. E como é que é o teu processo de criação, Fabi? Tem algum site, alguns Instagrams que você pode contar para a gente que você usa como referência para você poder pesquisar? Não, vou te falar que assim, para mim tudo inspira, né? Durante essa pandemia, às vezes eu e meu marido, meu filho, a gente vai para a praia, passa uma semana lá e aí volta, passa uma semana aqui. E nessa da gente passar uma semana lá, a praia, pelo menos lá no litoral, onde a gente tem casa, fica aberta com restrições de segunda a quinta. E aí a gente vai e meu filho tá enlouquecido por conchas. A gente pegou cada Gente, concha. eu acho ele coisa mais fofa, seu filho. Ele é coisa, parece um anjinho, coisa mais linda. Que coisa maravilhosa, a gente é suspeito para falar. E aí eu fiquei pensando, gente, quando acabar essa pandemia, eu vou fazer uma coleção em cima de conchas, porque é tão lindo, as cores, as texturas, né? E traz tanta inspiração. Então, na verdade, a inspiração pode vir de qualquer lugar. Então a inspiração, na verdade, ela vem o tempo todo. Eu me inspiro em pessoas, eu me inspiro em mulheres na rua, eu me inspiro em referências do Instagram, porque são pessoas estilosas que eu acho que tem todo um siriguidum que me inspiram, e não necessariamente eu vou me inspirar na roupa que ela tá, eu me inspiro nela. Né? Eu me inspiro na cor que ela está usando, do batom, no cabelo. Então, assim, eu me inspiro em beleza, né? E eu me inspiro no esportivo, como eu falei, eu adoro referências esportivas, e eu adoro roupa com referência esportiva. Então, não necessariamente eu vou ver uma marca que fez inspiração no esportivo, eu vou ver esporte. Né? Então ali eu trago minhas referências muitas vezes para roupa, às vezes a inspiração vem do acessório, vem da bolsa, vem do sapato. Então eu acho que assim é difícil dizer uma inspiração, porque são várias e eu não tenho muita essa fidelidade. Eu só olho essas. Você usa Pinterest? Uso muito Pinterest. Eu adoro adoro Pinterest, amo de paixão. Porque quando eu descobri o Pinterest, eu fiquei 5 horas
direto, sem conseguir levantar para fazer xixi. Eu acredito, eu também. Eu tive que parar de usar um pouco, porque eu perdi assim, nossa, eu ficava enlouquecida, eu perdi a noção do tempo com o Pinterest. Mas é impressionante aquilo, né? É, Para onde ele leva, é muito legal. Eu sou apaixonada. Bom, por mim, eu ficaria pesquisando o tempo todo. Eu adoro fazer mood boards inspiracionais e casamento de cores e pensar em fotos, né? Eu olho pela minha janela, eu vejo cores, tons, o pôr do sol não está cada dia mais lindo? tá a coisa Não é mais verdade? linda. É uma coisa surreal que tá o pôr do sol. Não sei se a gente não tinha tempo para ver, porque todo mundo agora começa. É um tal de postar pôr do sol, porque eu falo, gente, será que existia esse pôr do sol e eu não percebia? Não é possível. Talvez a gente não percebesse, às vezes você está dentro do escritório, né? O pôr do sol, a cor do pôr do sol, a cartela Tá do pôr do sol, demais. né? Tá Tudo demais. pode ser inspirador. As flores, para mim, são extremamente inspiradoras. Extremamente. Então, eu acho que é isso. Desde que você tenha um olhar, tudo pode ser inspiração, né? Um tecido é extremamente inspiracional, né? Pegar um tecido e já começar a imaginar o que vai fazer com ele, qual é a costura que vai ficar melhor ali para ele, se ele suporta um trabalho cheio de recorte, cheio de costura, nervura, ou se ele é um tecido mais delicado, que pode repuxar. Então, o tecido fala com você e te traz ideias também do que você pode fazer com ele, do caimento que ele tem, né? Se ele vai ter um drapeado, se ele vai ficar bom drapeado, se o viés vai ficar bonito, vai ficar ondulado. Então, inspiração o tempo todo. Inspiração em materiais que você pode fazer detalhe na sua roupa, né? Acrílicos, resinas, metais, bolas, né? Formas. Tudo pode ser inspiração, né? Então eu não tenho nenhuma regra. A inspiração está aí o tempo todo. Ai, que legal, Fabi. Fabi, a última pergunta é: me conta uma coisa, qual é o conselho que você pode dar para esses adolescentes que querem ingressar no mercado da moda? Olha, o conselho é, primeiro, se conhecerem muito bem e se a decisão for de alma trabalhar com moda, porque amam o trabalho de moda, independente do segmento, né? A gente está aqui falando trabalho de criação, porque eu estou focada num trabalho de criação de coleção, gerenciamento de coleção e de equipe, mas existem muitos outros, né? Existe o trabalho dos comunicadores de moda, existe o trabalho das empresas que fazem pesquisa de tendências, que é outra coisa que eu adoro fazer, pesquisa de tendência de consumo, e que são totalmente atreladas à moda. Existe o trabalho dos stylists, que fazem com que as campanhas, as revistas, os desfiles falem exatamente o que a coleção quer falar para o seu cliente. Então, existe tantos trabalhos de moda, existe trabalho de moda nas joias, nos acessórios, né? Então, assim, o trabalho de moda é uma cadeia imensa e cheia de caminhos, né? Então, os jovens podem, inclusive, estudar tudo o que é possível fazer dentro do mercado de moda e escolher o seu caminho dentro do mercado de moda. E se assim for a sua escolha, vá em frente, vai adquirir conhecimento, entre em contato com você. Eu acho que a principal resposta sempre está dentro da gente. Então, assim, a sua vontade vai te trazer, vai te abrir os caminhos, sempre esteja andando, né? Não pare para pensar, será que eu vou conseguir porque os concorrentes hoje, muita gente, esquece isso. Esquece, sempre vai ter alguém que vai precisar trabalhar com moda. O mercado nunca vai parar, né? Ele vai mudando, mas ele nunca vai parar. Então, ocupe seu lugar, né? Com calma, sem ansiedade, faça do seu dia, faça o seu melhor trabalho todos os dias. Saiba que você vai errar muito, que você vai olhar lá para trás e vai falar: meu Deus, como é que eu fiz isso um dia? Meu Deus. Porque isso acontece. A gente vai adquirindo maturidade
e a gente vai adquirindo conhecimento e o nosso trabalho vai ficando melhor, né? Então, não tenha vergonha de se expressar, de mostrar suas criações e de ouvir críticas. Aliás, isso é muito importante, saber ouvir críticas, porque elas acontecem o tempo todo e elas servem para nos fazer crescer. E a gente tem que tirar sempre o melhor das críticas, né? Saiba ouvir. Saber ouvir é muito importante. Saber ouvir o cliente para quem você vai trabalhar, saber ouvir a equipe com quem você trabalha, saber ouvir quem está abaixo de você, quem está acima de você, quem às vezes nem está tão interligado a você, mas que você convive também, saiba ouvir, né? Tenha respeito pelo trabalho de cada um. Não tenha medo de ter concorrências do seu lado, mesmo que esteja sentado na cadeira ao lado, porque na verdade não é uma concorrência, é parceria, e você tem tanto a aprender com essa pessoa quanto essa pessoa com você. E seja inspirador sempre, seja leve a sua inspiração em todos os lugares, esteja conectado com o seu universo criativo o tempo todo, que eu tenho certeza que vai fazer um ótimo trabalho. Ai, Fabi, que lindo, adorei. Que inspiração que você teve. Foi o máximo a entrevista, Fabi, amei. Super obrigada, de coração. Foi fantástico, eu acho que abriu bastante, assim, o leque de possibilidades dentro do mercado de moda. Achei que você foi bacanérrimo o nosso bate-papo. Só tenho a te agradecer, Fabi. Obrigada de verdade aí pela tua contribuição, viu? Adorei participar. Eu vi que tem milhões de entrevistas no seu canal. Eu quero assistir. Ai, tem muitas legais. Uma mais legal que a outra. Que legal! Você está trabalhando um monte. Nossa, eu estou trabalhando, acho que o triplo até do que eu estava trabalhando, porque agora, além dos atendimentos, ainda estou fazendo essas entrevistas, então, assim, eu não estou parando. Mas está sendo muito legal. Está sendo muito gratificante. As pessoas estão sendo muito legais, colaboradoras, assim, sabe? Topando entrar dentro desse projeto, porque é um projeto para os adolescentes, para que eles se sintam mais seguros na hora de ingressar numa carreira, porque eles chegam muito inseguros. Então, não tinha tanto material na internet, no YouTube, para cada uma desses setores. Então, sempre foi meu sonho construir, e agora as pessoas estão um pouco mais disponíveis de tempo, né? Se você, antes da pandemia, eu falar isso para você, para qualquer pessoa que trabalha do jeito que vocês trabalham, ninguém consegue, né, disponibilizar 1 hora do tempo no meio do trabalho. Então, agora as pessoas estão super de coração aberto. Então, tô aproveitando assim, olha, tô dando um gás agora, porque eu não sei até quando eu vou conseguir, né? E obrigada, Fabi, pela tua presença aqui no canal. Você não imagina o quanto que você nos ajudou. Tenho certeza que os adolescentes que estão vendo aqui devem estar agradecendo, porque você ampliou a visão deles com relação a esse mercado, trouxe muito conteúdo, informação do dia a dia, coisas assim, bem pé no chão, né, de dia a dia de uma vida de uma estilista, de uma marca importante brasileira. Então, assim, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua contribuição, e espero te ver mais vezes aqui no canal para você trazer mais informação. Claro, sempre. Adorei também conversar, e é bom para a gente também fazer uma retrospectiva, né? De tudo que a gente passou. Foi muito gostoso fazer essa retrospectiva com você. E foi um papo delicioso, e saber que eu posso agregar alguma coisa na vida de alguém, para mim, já ganho, totalmente ganho. Podendo ajudar pessoas que ainda estão no início, é super gratificante. Super beijo, obrigada. Um beijo enorme, Fabi. Tchau.